Uma circunstância que vem sobre nós, o nosso Deus continua num alto e sublime trono, e a nossa vida continua sendo governada por esse Deus tão poderoso, que libera sobre nós da sua graça, da sua vida e da sua vontade. E nessa noite eu quero falar como a gente pode obter esperança em tempos tão difíceis. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, o verso 4. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4, diz assim: pois tudo, o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Verso de número 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Irmãos, em dias de crise nós vemos muitas pessoas sem esperança. Mas sabe, querido, o que mais tem chocado o meu coração é que nós temos visto no meio do povo de Deus muitos corações sem esperança. A esperança, ela é uma virtude que nós precisamos cultivar na nossa vida. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, que há 3 coisas que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Isso é um tripé que sustenta a nossa caminhada com o Senhor. Um cristão que caminha sem fé, ele vai desmoronar no primeiro desafio. Um cristão que caminha sem esperança, ele vai sucumbir na primeira luta, na primeira dificuldade. Um cristão que não tem amor, ele não vai conseguir executar a obra de Deus nessa terra, porque se nós não tivermos amor, nada vale, diz o apóstolo Paulo. Então, se é um tripé, se nós retirarmos uma dessas pernas, a gente vai ficar cambaleando na nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo diz que essas 3 coisas precisam permanecer na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que está nessa hora aí em casa, não deixe que a esperança se vá do seu coração. Em dias difíceis a gente olha para o céu e pergunta a Deus aonde o Senhor está, mas não deixa o seu coração olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu não creio mais, eu não espero mais, porque a confiança que temos no Senhor, ela precisa ser inabalável. Porque o nosso Deus é totalmente confiável, meu irmão. Isaías, o profeta, vai dizer lá no capítulo 64, no verso 4, que nunca se viu, desde a antiguidade, um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nunca se viu um Deus assim. Um Deus, você pode procurar em qualquer lugar, nunca você vai encontrar um Deus tão poderoso, que se inclina para nós, que trabalha em nosso favor. Não deixe o seu coração perder a esperança. Nós precisamos cultivá-la. Mas a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: então como que eu vou conseguir isso? A Bíblia, ela é cheia de palavras de esperança. 142 versículos bíblicos falam sobre esperança, mas parece que quando a gente perde alguém, parece que quando a gente adoece, parece que quando a conta não bate, a gente começa a pensar: onde está Deus? Parece que esses 142 versículos ficam um pouco longe da nossa realidade, mas eu quero declarar que não é assim. E nós vamos ver hoje nesse texto que nós estamos lendo aqui, que o Senhor, Ele quer nos ministrar uma palavra de esperança. Olha o que o texto diz. Verso de número 4, do capítulo 15. Tudo o que nos foi escrito no passado. Irmãos, tem um registro.
de coisas maravilhosas e extraordinárias que o nosso Deus, que é poderoso, realizou na vida dos servos dele. E ele que conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes nós somos esquecidos, ele nos deu de presente um registro de tudo que ele fez. E o autor diz que tudo que foi escrito com alguns propósitos. O primeiro deles é que foi escrito para o nosso ensino. Sabe, querido, quando você pega as escrituras, quando você começa a ler a palavra, você começa a ser ensinado pelo próprio Deus, por meio das obras grandiosas que Ele tem feito. É um registro que visa o nosso ensino. Mas para quê? Olha o que o texto diz. Para o nosso ensino foi escrito. Com qual finalidade? O texto vai dizer, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, consolo, nós tenhamos esperança. Aleluia! Meu irmão, Deus não mandou homens e esses homens não registraram a palavra com o intuito apenas de te mostrar coisas, mas para que por meio dessa escritura, que é cheia de consolo, que é cheia de paciência, nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior, e assim a esperança se fortaleça, assim a esperança cresça. Tem uma finalidade dessa palavra estar conosco. Aleluia! Irmãos, e isso me maravilha. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos obter esperança quando nós nos apegamos à palavra. Eu não sei se você se lembra daquele dia. Não, você não estava lá. Mas eu sei que você já leu lá em Gênesis 1, 2, 3 e 4. A palavra do Senhor mostra um quadro terrível sobre a terra. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a palavra diz que a terra era sem forma, a terra estava vazia e a face do abismo estava lá, e o Senhor, o Espírito, pairava sobre a face do abismo. Irmãos, naquele dia o que havia sobre a terra era o caos. Era o caos estabelecido, nada tinha forma, tudo estava vazio. Mas eu quero dizer que mesmo em meio ao caos, o Espírito de Deus se fazia presente, e Ele pairava, e Ele gerava vida, e Ele observava, e Ele dizia, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. E o verso 4 diz, e então Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus virá em meio ao caos, que a sua família se encontra em meio ao caos, que o seu coração se encontra, e Ele vai gerar na sua vida, por meio da palavra que Ele vai declarar, vida, ordem ao caos, esperança. É por isso que nós precisamos nos apegar da palavra. Nós precisamos nos apegar à palavra, porque a palavra é geradora de vida. Não é apenas um Deus criativo, é um Deus criador, é um Deus sustentador, é um Deus proclamador de vida em meio à morte, em meio à inexistência, em meio ao caos. Quer ter esperança? Apegue-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para trazer ordem ao caos. A palavra de Deus é poderosa para nos curar daquilo que é mortal. O Salmo de número 107, no verso 20, vai dizer assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Irmãos, se você quer ter esperança, não abra mão do seu tempo de devocional. Se você quer ter esperança, não abra mão do seu tempo de leitura da palavra. Talvez você olhe para mim e diga assim, Tássia, eu não tenho forças. Eu não consigo mais ler a Bíblia. E eu quero dizer, meu irmão, que esse é o propósito do inimigo. O inimigo quer que você esqueça essa palavra, porque ele sabe que é pela paciência e pelo consolo das Escrituras que o seu coração vai se encher de esperança. Por isso que nós temos visto tantos homens, tantas mulheres
que não creem mais, cambaleando na fé, dizendo assim: olha, onde está Deus? Por que que Deus não intervém? Por que que Deus não faz nada? Às vezes é porque o coração está tão distante dessa palavra. O texto de Romanos diz que tudo foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Você não vai encontrar esperança, meu irmão, assistindo os noticiários. Você não vai encontrar esperança lendo as últimas informações. Você não vai encontrar esperança porque você ficou sabendo que o vizinho A, que a parente B, que o irmão C veio a óbito. A sua fonte de esperança está na palavra de Deus. Irmãos, e a palavra diz que além de consolo e paciência, e eu quero dizer além, meu irmão, eu ia falar outra coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Duas coisas nós podemos encontrar nesta palavra: paciência. Irmãos, paciência é algo muito difícil, porque esperar é difícil. Eu não sei se você gosta de esperar para que algo aconteça, um sonho, um objetivo, mas eu acho que esperar que a cura venha, esperar que o milagre aconteça é muito difícil. Mas a Bíblia diz que essa palavra foi escrita e ela é permeada de paciência. Ei, quando eu e você nos debruçarmos sobre as Escrituras, o nosso coração vai ser como a própria palavra diz, cheio de paciência. Os dias são difíceis. Eu sei que ninguém queria que a onda roxa se prorrogasse. E nós vamos ter que esperar com paciência. Sabe, querido, vir à casa de Deus é um privilégio tão grande. Mas estar aqui, irmão, e ver esse templo como ele está agora, completamente vazio, sem nenhuma cadeira colocada, é algo que entristece o nosso coração. Nós queríamos que você estivesse aqui. Nós queríamos que você que nos assiste pudesse estar na igreja que você também congrega, se você não é de Hebron. Sabe, mas nós temos pedido a Deus paciência para enfrentar esse tempo difícil. E você não vai encontrar paciência murmurando. Você não vai encontrar paciência se entregando às novelas, às séries, reclamando. Você vai encontrar paciência quando você e eu, quando nós nos debruçarmos sobre o que é precioso, a palavra digna de toda aceitação, a palavra poderosa que transforma a nossa vida. Debruce-se sobre ela, para que o seu coração se encha de paciência. E o texto continua dizendo que as Escrituras têm paciência, aleluia, e tem consolação. Querido, se tem uma coisa que nós estamos precisando nesses dias tão difíceis, é de consolo. Receber um abraço de alguém que nos ama é muito bom. Mas sabe, a gente pode ouvir qualquer coisa, nada traz consolo. Mas tem aquele dia que a gente está no quarto e a gente entra no secreto e a gente está lá rasgando o coração para Deus e a gente está chorando e a gente está dizendo: Deus, eu não vou dar conta, Deus, eu não vou aguentar, Deus, está difícil demais, Deus, por quê? Por quê, Senhor? E aí vem aquela palavra revelada e enche o nosso coração de consolo, aleluia. Irmãos, a Escritura é cheia de consolação. Nesses dias em que eu conversava com uma irmã hoje que perdeu pessoas também, e ela dizia assim: o que eu estou vivendo, Tárcia, é um pesadelo. Sabe, querido, talvez você que está me ouvindo agora também tenha vivido um pesadelo muito difícil com a perda de alguém. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor é poderosa para trazer consolo como nenhum homem pode fazer ao seu coração. O próprio Espírito de Deus, por meio da palavra revelada, é poderoso para ir no seu coração, porque a palavra diz que ela é poderosa como uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, aquele lugar que o homem não consegue chegar.
A palavra vai lá, poderosa, e levanta a gente do caos, e levanta a gente da angústia, e levanta a gente da ansiedade, tira a gente do medo. É somente a palavra que faz isso conosco. Ela é cheia de consolação, traz conforto, traz ânimo, traz alegria, traz satisfação. Então se encha da palavra, meu irmão, se encha da palavra. Mas o verso 13 do capítulo 15 vai dizer assim: aleluia. E o Deus da esperança. Irmãos, eu gosto dessa frase. Tem algumas frases que o apóstolo Paulo usou que me chamam muita atenção. Elas caracterizam o Deus que nós servimos. Lá em Coríntios ele vai dizer que o nosso Deus é o Deus da consolação. E é o Deus de toda misericórdia. E aqui aos Romanos ele vai dizer que o nosso Deus é o Deus da esperança. Veja, ele não tem esperança. Ele é o detentor, ele é o possuidor de toda a esperança. E ele diz: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Irmãos, quando eu lia isso, eu fiquei falando com Deus assim: Deus, como assim? Uma fé cheia de alegria e de paz. Então, peraí, se tem fé que tem alegria e paz, é porque tem alguém andando com fé sem alegria, triste. É porque tem alguém andando com fé sem o quê? Sem gozo. Tem alguém andando com fé sem o quê? Sem alegria e sem paz. Irmãos, como é que está a sua fé? Deixa eu perguntar para você que está em casa hoje. Como é que está a sua fé hoje? A sua fé está vacilante. A sua fé está pequena. A sua fé está triste. A sua fé está inquieta. Olha o que a palavra do Senhor diz, que quando Deus da esperança, Ele vem agindo sobre nós, por meio da palavra que é cheia de consolo, que é cheia de alegria, que é cheia de paz, que é cheia de esperança. Irmãos, Ele começa a fazer com que a nossa fé saia desse lugar de inquietação. E o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança encha você de alegria na sua fé. Não é no seu coração, é na sua fé, no seu modo de crer. Irmãos, eu tenho andado com pessoas e visto pessoas caminhando. Elas não deixam de crer que Jesus é Deus. Elas não deixam de crer que Jesus é o Salvador. Mas a fé delas está tão entristecida. Sabe o que Tiago falou? Que tem a fé viva e a fé morta. A fé viva que é operante e a fé morta que é inoperante. Tem a fé também que anda, mas anda triste. Eu não deixo de crer em Deus, mas na verdade eu estou muito abatido. Mas olha o que o Senhor diz, que o desejo dele é encher a nossa fé de alegria. E alegria, irmãos, é fruto do Espírito, é gozo. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer encher a nossa fé do gozo, daquilo que Ele mesmo pode produzir. Mas Ele diz que não basta ser uma fé alegre. Tem que ser uma fé cheia de paz. Irmãos, tem pessoas que creem, sabem que Jesus é Deus, sabem que Ele veio me salvar, que Ele veio te salvar, mas a fé anda totalmente inquieta, agitada. Irmãos, Deus quer encher o nosso coração, que carrega aquela sementinha de fé, mas que às vezes é uma fé que está assim, ó, abalada. Ele quer encher o nosso coração de alegria e de paz. Por isso eu quero declarar a você que está aí na sua casa, meu irmão, que o seu coração nessa hora seja cheio de fé, mas não apenas de uma fé inoperante, mas de uma fé viva, uma fé alegre, uma fé pacífica, uma fé que está tranquila em meio a esse caos. Irmãos, eu não sei como isso é possível, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem pregação que você assista no YouTube, não tem canção que você cante, se não for a ação poderosa do Espírito de Deus, enchendo e acrescentando à nossa fé alegria e paz. Nós vamos acabar enlouquecendo, porque todo dia alguém tem falecido, todo dia as notícias são piores. O infectologista disse hoje que o mês de abril será o pior mês para o Brasil, que vão ser 100 mil mortes no mês de abril.
Irmãos, quando a gente ouve isso, como igreja, como voz profética, nós temos que levantar a nossa voz em fé, em paz, em alegria, em esperança e dizer: não, isso não vai acontecer na nação brasileira. O Brasil não vai ter 100 mil mortes no mês de abril, mas o Brasil vai encontrar salvação no único que pode redimir a nossa terra. Precisamos ter esperança, irmãos, porque as más notícias vêm para encher o nosso coração de incredulidade. As más notícias vêm para encher o nosso coração de desesperança. As más notícias vêm para afligir a nossa alma, mas em Deus e na sua palavra nós encontramos alegria e paz para encher a nossa fé, porque servimos ao Deus de toda a esperança. Aleluia! Irmãos, e a palavra continua dizendo: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Irmãos, se tem uma coisa que o Espírito Santo pode fazer por mim e por você, é encher o nosso coração de esperança. Aquele dia lá no Gênesis, o Espírito era quem pairava em meio ao caos. Eu quero dizer que hoje, em meio ao caos do nosso coração, o mesmo Espírito está pairando para encher a nossa vida de uma esperança poderosa, que vai nos blindar contra as más notícias, que vai nos blindar contra a falta de fé, que vai nos blindar contra a desesperança. Nós servimos a um Deus poderoso para fazer isso no nosso coração. E eu amo quando a palavra do Senhor diz uma coisa muito importante lá em Hebreus, capítulo 6, verso 18, 19 e 20. Ele vai usar uma palavra que eu já falei aqui outras vezes. Ele vai dizer assim, abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Eu vou abrir aqui, eu espero que você abra aí na sua casa. Hebreus 6, 18, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim. Temos... Verso 19, temos, aliás, 18, não é que eu falei? Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Quando a gente corre para o refúgio, a gente consegue tomar posse da esperança que nos foi proposta. E aí ele vai dizer no verso 19, temos essa esperança como âncora da nossa alma. Aleluia! Segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, querido, eu amo essa palavra, porque o autor aos Hebreus vai dizer para aquela igreja tão sofrida, que a esperança que Deus deposita no nosso coração, é como âncora para a nossa alma. Sabe, a âncora é aquele objeto maciço de ferro que as embarcações lançam no mar para trazer segurança, estabilidade à embarcação. A palavra do Senhor está dizendo que a esperança em tempos difíceis vai trazer estabilidade, vai manter a nossa alma estável, segura, inabalável. Mas se tem uma coisa que eu amo nesse texto, irmão, é o contrário do que a gente vê no barquinho que está no mar. Porque no barquinho que está no mar, a gente lança a âncora no mar, para baixo. Mas olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. Que a âncora da alma, que é segura e firme, ela não cai para baixo, aleluia. Ela entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus entrou como precursor, aleluia. Quando o Senhor enche o nosso coração de esperança,
Aí a âncora da alma não entra no mar não, meu irmão. Ela entra no santuário onde Jesus está. E aí Jesus pega aquele objeto de fé, a sua esperança, a âncora da sua alma, e lá atrás do véu, onde Jesus foi o precursor, ele segura a esperança bem firme. E ele diz assim: meu filho não vai tombar. Meu filho, o barquinho do coração dele não vai naufragar. Meu filho, eu vou te sustentar, porque você lançou e depositou a sua confiança em mim. E eu vou colocar a esperança dentro de você. E você não vai naufragar em tempos difíceis. Irmão, a minha palavra para você nessa noite é que você lance, como diz o autor aos Hebreus, corra para o refúgio. Tome alento e tome posse da esperança que te foi proposta. Sabe como é que a gente toma posse da esperança? É quando a gente corre para Ele. Corra para a palavra, corra para a presença, corra, corra, não fique parado se lamuriando, não fique parado com medo, não fique parado assistindo aqueles programas que mais contam miséria do que contam vitórias. Comece a correr para a Torre Forte, que é o nome do Senhor, aleluia. Comece a correr. Tem um texto muito lindo lá em Eclesiastes 9, que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Então, meu querido, não pare de orar. Enquanto eu e você estivermos vivos, enquanto aquele parente nosso estiver vivo, comece a orar. Não perca a esperança. O nosso Deus continua governando sobre a minha vida e sobre a sua vida. E para terminar, eu quero dizer para você uma coisa. O maior interessado em encher o meu e o seu coração de esperança é o próprio Deus. Às vezes você pensa: não, a igreja quer nos injetar uma injeção de ânimo. Não, querido, sabe, é o próprio Deus. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra do Senhor diz assim: porque eu conheço os planos que eu tenho acerca de vós. Planos de paz. Em outras versões diz: planos de fazê-los prosperar. E não de mal, ou em outras versões dizem não de lhes causar dano. Mas ele termina o versículo, aquela palavra revelada ao coração do profeta Jeremias, dizendo: por quê? Porque eu viso dar a vocês esperança e um futuro. Se tem algo que o Senhor quer, é a alegria do coração dele. Quando ele planeja algo a nosso respeito, quando ele sabe que nós temos que esperar para que aquele algo aconteça, diz a palavra profética, ele deseja dar a nós um futuro e uma esperança. Ei, querido, não tenha medo. No seu futuro Deus já está lá, não tem por que você temer. Deixa ele encher o seu coração de esperança. Sabe, esses dias eu vi uma palavra de um pastor muito conhecido, e ele dizia assim que os crentes desse tempo, eles estão não fazendo mais planos, eles não querem mais planejar. Porque eles estão dizendo: Jesus está voltando, olha os sinais acontecendo, então eu não vou planejar. E ele dizia assim: olha, será que as pessoas lá fora estão parando de ter filhos, de comprar casa? Será que eles estão parando de planejar, de evangelizar? Não, eles não estão parando. Mas por que a igreja do Senhor, diante de um quadro tão caótico, começa a dizer: eu não quero mais planejar? Nós é quem temos que planejar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é quem sabe os planos que Ele tem acerca de nós. Planos de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro e uma esperança. Então, querido, se você tem um sonho de casar, case. Se você quer ter um filho, tenha. A sua vida está nas mãos do Senhor. Quer fazer um curso? Faça. Sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que não têm esperança e dizem: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, meu irmão. Nós temos um Deus poderoso para planejar à nossa frente um futuro, para a gente trilhar esse caminho. E eu quero encerrar dizendo que mesmo assim, se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Planeje, sonhe,
Glorifique a Deus, porque Ele vai encher o seu coração de esperança. Mas que o seu coração esteja voltado para a esperança maior. Porque a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor vão permanecer. Mas o maior destes é o amor. Sabe por quê? Porque naquele dia, quando Ele vier nos buscar, a gente não vai mais precisar de fé. Ele já vai estar lá, nós vamos vê-lo. Quando Ele vier nos buscar, a gente não vai mais precisar ter esperança, porque Ele já chegou. Nós não vamos mais esperar. Mas quando Ele nos buscar, nós vamos continuar vivendo em amor por toda a eternidade. Então não tenha esperança apenas para essa vida. Saiba que Deus foi preparar para nós um lar eterno. E nesse lugar nós vamos viver para sempre com Ele. Como obter esperança em tempos difíceis? Apegue-se à palavra, que é cheia de consolo. Ela é cheia de alegria. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é cheia de esperança. Apegue-se à palavra. Corra para a presença de Deus. Sabe, talvez você esteja ouvindo isso e você já tenha escutado isso tantas vezes. Mas se o Espírito Santo quer nos falar mais uma vez, é porque Ele está vendo muitas vezes uma igreja cuja fé está deste tamanhinho. Uma igreja cuja fé está tremendo de medo, cambaleando, cocheando entre o medo de estar aqui e ser o próximo, ou aquele que ainda não acredita que tem um futuro e uma esperança. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. E eu sei que é difícil, meu irmão, eu sei disso, mas eu quero orar com você nessa hora. Às vezes a gente se entristece, a gente se angustia, mas eu creio, como a palavra diz, que existe uma âncora da nossa alma, onde nós vamos estar seguros, e essa âncora se chama esperança. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que o inimigo, não deixe que as más notícias, não deixe que as doenças, as enfermidades roubem a âncora da sua alma, senão nós vamos naufragar na fé. Feche seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar nessa hora. Se você, em algum momento dessa caminhada, perdeu a esperança, porque você orou tanto, pediu tanto e nada mudou, eu quero dizer mais uma vez, continue orando, continue crendo, mas não limite a sua esperança apenas para essa vida. Tem muito mais preparado para nós que amamos o Senhor. Pai querido, nessa hora, com o nosso coração completamente dependente de que o Senhor encha a nossa vida de esperança, nós clamamos ao Senhor pedindo uma intervenção, mas não uma intervenção simples, mas uma intervenção poderosa, aquela que é capaz de rasgar o véu do nosso coração e depositar lá dentro do lugar mais precioso, aquela âncora poderosa que vai nos dar estabilidade, chamada esperança. Deus, em tempos difíceis, o que mais o Senhor deseja para nós é nos fortalecer, é nos encorajar, é nos animar, mas às vezes, Senhor, nós ficamos tão cansados, tão prostrados, tão desanimados, que nos entregamos à angústia, nos entregamos ao medo, nos entregamos à falta de paz, à inquietação, à ansiedade. Temos muitas vezes, Senhor, sido testemunha daquelas más notícias, e isso tem abalado a nossa fé. Mas nessa noite, Senhor, eu quero pedir a Ti, reveste o Teu povo, Senhor, reveste a Tua igreja da esperança, porque o Senhor é o Deus da esperança. Então acrescenta gozo e paz à nossa fé, Senhor, para que firmes pelo poder do Espírito, sejamos ricos de toda a esperança. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe o seu coração. A Igreja Batista Hebron vai continuar proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Igreja Batista Hebron não vai se calar, porque como o apóstolo Paulo disse, a palavra não está trancada.
Ela está livre e nós vamos continuar declarando isso. Então seja cheio na sua casa, seja cheio no seu coração, seja cheio na sua família, seja cheio de esperança e transborde ao redor de todos aqueles que estão ao seu lado, porque você é uma tocha viva nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, querido, até domingo às 18 horas, se Deus quiser. Compartilhe esse link, dê a sua curtida e nós vamos assim alcançar muitos corações que precisam ser cheios de esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.